Gente, boa noite. Meu nome é Valéria Nery dos Santos. Eu estou aqui para passar algumas dicas para a apresentação do TCC de vocês. Então, vamos lá. Eu sei que vocês estão nervosos, nervosas. É normal essa ansiedade, mas vocês têm que manter a calma para que não ocorra nada errado no dia da apresentação, tá bom? Então, vamos lá. Por onde que você começa? Primeiro de tudo, você tem que saber que o seu trabalho já foi pré-aprovado pelo AVA, pelo seu tutor, que te auxiliou no desenvolvimento do seu trabalho. Então, isso já deve te deixar um pouco mais tranquilo. Você sabe para que serve a banca? A banca são compostos por professores que a instituição elege para que ele possa avaliar o seu trabalho de forma que ele não tenha nenhum tipo de envolvimento anterior no desenvolvimento do seu trabalho. Então, ele está ali para avaliar o conteúdo do seu trabalho e como que você desenvolveu. E esse trabalho, essa avaliação é parte da sua faculdade para você receber o seu diploma. É uma avaliação para você receber o seu diploma, dizendo que você efetuou o curso e que você é capaz de exercer a sua profissão nessa área. Que você absorveu todo o conteúdo que você aprendeu na faculdade. Essa é a banca. Agora, 3 motivos que você podem reprovar no seu TCC. Primeiro de tudo, se você não começou a fazer o seu trabalho e se você não terminou. Então, se ele estiver na sua grade, do seu semestre, você não começou e nem terminou o seu trabalho, você com certeza vai ser reprovado. Segundo, plágio. Plágio, se você plagiar qualquer autor, qualquer pessoa e você for pego, você vai ser reprovado. Terceiro, você não dominar o conteúdo do seu trabalho. Por mais que alguém te auxiliou a fazer o seu trabalho, a sua função é ler o seu trabalho até você entender o conteúdo do seu trabalho. Não adianta você decorar o seu trabalho. Decoração não funciona. Quando você chegar na hora com o seu nervosismo, você vai acabar esquecendo. Você tem que entender todo o seu trabalho, o que está escrito e o que você quis dizer com o seu trabalho. Então, as primeiras dicas faça um roteiro de todo o seu trabalho. Então, o roteiro é a descrição de tudo que você vai falar na sua apresentação. E é uma apresentação, é a sua apresentação, só que escrita. Então, é legal você fazer esse roteiro e você treinar, seja na frente do espelho, no seu celular, com a sua câmera, para você conseguir achar possíveis erros que você está cometendo e poder melhorá-los. É interessante você apresentar o seu TCC para pessoas que não são da sua área, por exemplo, seu pai, sua mãe, seu primo. E se eles entenderem todo o conteúdo do seu trabalho conforme a sua apresentação, é porque a sua apresentação está ok, está de acordo com o que você quis dizer, tá bom? Não se preocupe, no dia da apresentação não vai dar tempo de você falar sobre todo o seu trabalho, vírgula por vírgula que está na escrita do seu trabalho. Então foque nas partes mais importantes, que é o tema, até porque os avaliadores já leram seu trabalho, eles estão ali para ver a sua apresentação, para ver se a sua apresentação tem coerência com o seu texto, saber se você realmente escreveu. Por isso que eu falo, leia o trabalho de vocês e entenda o que está escrito no trabalho de vocês, para vocês não se enrolarem em saberem apresentar o que está no trabalho de vocês, tá bom? A minha dica é assistir bastante vídeos relacionados ao tema do trabalho de vocês. Eu acho que esclarece bastante isso. Então, eu preparei mais ou menos um roteiro de como que vai ficar. Primeiro, cumprimentos. Segundo, a sua identidade, a identidade do orientador e o tema do seu trabalho. Depois, o problema, os objetivos, a metodologia, os resultados e a conclusão. Então, sempre você vai começar pela matriz do seu trabalho, depois o desenvolvimento e depois as considerações finais. No máximo são 1.100 palavras dentro desse roteiro que eu acabei de te falar. 1.100 palavras. Então, como que você vai dividir? Introdução. Eu calculo mais ou menos 2 minutos para você falar sobre a introdução do seu trabalho. Mais ou menos 220 palavras. Eu acho que dá para você calcular mais ou menos assim, para você não ultrapassar. O desenvolvimento do seu trabalho é normal, o nervosismo e a ansiedade. Como eu havia falado, você tem que se programar e ensaiar bastante. E agora eu vou dar um exemplo de apresentação
de um tema fictício que eu criei, só para ver se ajuda vocês a entenderem melhor, tá bom? Eu espero que vocês consigam entender com esse exemplo. Eu vou ler aqui porque eu não vou decorar, tá bom? Eu vou dar umas erradinhas também, mas vocês perdoem aí porque eu não estou apresentando, tá bom? Só estou dando algumas dicas para vocês. Bom, vamos lá. Boa noite, senhores avaliadores. Boa noite, senhores colegas que estão acompanhando a defesa do meu TCC. O meu nome é Valéria Nery dos Santos e minha orientadora é a professora Letícia Pereira. O tema da minha pesquisa é o impacto da quarentena em meio à pandemia em relação à saúde psíquica. A pesquisa partiu do problema de quais foram e são as consequências diretas na saúde psíquica em meio à quarentena, a causa da saúde mental da população, o que causa na saúde mental da população. Desse modo, o objetivo geral foi avaliar as consequências psíquicas. Para tanto, o primeiro capítulo foi a avaliação para descrever a quarentena, como que ela se dá, como que ela se deu, para que ela serve. A segunda, para caracterizar os índices de problemas psíquicos e psicológicos em meio à quarentena. E, por último, mas não menos importante, o terceiro capítulo, que serviu para analisar a evolução da quarentena e as consequências pós-pandemia. Partiu-se da hipótese de que a quarentena causa agravamento e surgimento de novas doenças psicológicas e psíquicas em meio à população mundial. Foi realizada, então, uma pesquisa básica estratégica, descrita, exploratória, por meio de uma pesquisa de revisão bibliográfica documental. Esse é o tipo de pesquisa que foi feito no trabalho de todos vocês, tá bom? Então, próximo passo é a apresentação dos resultados. Esse exemplo que eu dei para vocês é a introdução, o problema, a justificativa e os objetivos, vocês já falaram todos, tá bom? Porque os 3 objetivos, o primeiro objetivo específico é o seu primeiro capítulo do seu trabalho. O segundo objetivo específico é o segundo capítulo e o terceiro é o terceiro capítulo do seu trabalho. Então, acho que facilita bastante vocês focarem assim. Aí agora eu vou dar um exemplo dos resultados da sua pesquisa, tá bom? Dos 3 capítulos do seu trabalho é o resultado da sua pesquisa. Então, exemplo. No primeiro capítulo, constatou-se que a quarentena se caracteriza como distanciamento social de atividades rotineiras do indivíduo, restringindo o contato físico a fim de se evitar a proliferação de doenças, e neste ponto da pesquisa, o distanciamento social ocorre para evitar o rápido alastramento da doença Covid-19. Então, eu estou resumindo bastante, tá? Aqui vocês viram que esse primeiro pedaço aqui dos resultados respondeu ao objetivo específico 1 e, consequentemente, ao seu capítulo 1. Então, os resultados é a resposta do seu objetivo específico 1. Agora, você vai responder o seu objetivo específico 2. O que você encontrou na sua pesquisa? No segundo capítulo, descobriu-se que a quarentena acarretou em variados problemas, sendo eles econômicos, sociais e psicológicos, onde os índices de agravamento e surgimento de doenças como depressão, ansiedade, entre outras, acarretou no agravamento e surgimento de novos casos. Conforme o Ministério da Saúde, novos atendimentos na saúde mental são procurados constantemente. Isso acarretou em um aumento de 30% de casos relacionados ao mesmo período do ano de 2019. Estes índices revelam que a aflição da população se deve ao fato de se sentirem presos e coagidos. E atualmente, com esses fatores agravantes, surge a necessidade de novas estratégias por parte da saúde pública para o enfrentamento também dessa doença mental, que também leva a muitas mortes, como suicídios, entre outros. Certamente, o aumento desses índices se deve também ao fato do ser humano ser dependente do contato físico. No terceiro capítulo, avaliou as possibilidades
as possíveis consequências geradas pelo confinamento e distanciamento social, visto que essa situação duraram aproximadamente 4 meses, e nestes meses de restrições, pessoas com tendência de doenças psicológicas se, se desenvolveram e o direcionamento dessa desenvoltura pós-pandemia terá que haver uma atenção maior por parte da saúde pública, com extremo cuidado e afinco para essas pessoas, para que seja reduzido esses números de casos de doenças psíquicas causados pelo confinamento da quarentena. Neste contexto, se observou que os efeitos negativos causados no psicológico humano não escolhem idade, cor, raça ou credo, sendo tão graves quanto a própria doença geradora da quarentena, a Covid-19. Então aqui eu terminei os resultados, mas aqui tá bem resumido, vocês vão ter que dar uma melhorada nas palavras. Outra dica, também não adianta ficar falando palavras muito bonitas que depois vocês vão se enrolar. Então, falar palavras mais simples é melhor para sua explicação e para entendimento da banca. Não apresente informações brutas e processe a informação de uma forma singular e simples. Por exemplo, eu passei um dado do Ministério da Saúde, 30%. Então, eu não falei assim, 30%, 2019 foi 10%. Tipo, você tem que acoplar aquela informação dentro de um texto de forma que as pessoas possam entender e ser simples. A conclusão, calculo também mais ou menos 2 minutos, tá? Então, eu vou dar exemplo da conclusão da apresentação do meu trabalho. Ao final, conclui-se que os objetivos foram alcançados, visto que atualmente os indicadores das doenças psíquicas dispararam no período da pandemia, direcionando essa pesquisa a estudar e entender como se deu essa situação preocupante para a saúde, tanto para a própria doença causadora da restrição de contato social. Desse modo, pode-se afirmar que este trabalho possibilitou que a quarentena é preocupante e agravante para doenças psicológicas e psíquicas, visto que o isolamento social e físico é um agravante de doenças psicológicas, sendo que o contato social é de extrema importância para pessoas que possuem tendências e predisposições a desenvolverem essas enfermidades ou obterem agravamentos dessas enfermidades, levando até mesmo a suicídio. Perguntas possíveis. A partir daí, já deu os 10 minutos, eu terminei minha apresentação. Então, quais são as possíveis perguntas que a banca pode fazer para você? Olha, primeira dica, escute com atenção o que a banca está te perguntando, de forma nenhuma interrompa a banca e responda somente o que foi perguntado. Não entre em detalhes, responda só o que perguntou. Não discorda, não discuta e não leve para o lado pessoal, como eu indico para vocês, não leve nada para o lado pessoal. A banca está ali fazendo o trabalho dela, ela está avaliando o seu trabalho, não você, tá bom? Qualquer comentário da banca, então, você vai saber que é do seu trabalho. Se você não souber responder, fale sobre informações gerais do seu trabalho, gaste o seu tempo informando esses pontos, mas fale com segurança para que não haja réplica. Então, vamos supor, perguntou para mim quais são os índices de suicídio em meio à quarentena. Se eu não sei quais são os índices de suicídios, eu vou falar, segundo o Ministério da Saúde, 30% de agravamento da população ocorreu por conta da quarentena, por conta disso, por conta daquilo. Então, podemos observar que realmente nessa quarentena o estado psíquico das pessoas piorou bastante por causa disso, por causa daquilo, tá bom? Eu não respondi o que ele perguntou porque eu não soube responder, mas eu falei de uma forma geral sobre o que está no meu trabalho, tá bom? Nunca fique calado. Se te perguntarem alguma coisa, não fique quieto, responda algo como eu estou te falando, tá? Mesmo que a pergunta não tenha
nenhuma relação com o seu trabalho, tenta responder com seus conhecimentos gerais, com o que você sabe sobre aquilo. Tá bom? É interessante você sempre tentar responder, por mais que seja errado, não seja aquilo que você queria responder, mas responda, não fique calado. Deixe bem claro que aquela pergunta você respondeu, mas que não está dentro do seu trabalho, então talvez você não tenha tanta propriedade para falar sobre isso, tá bom? Geralmente, a primeira pergunta é sobre o tema. Por que você escolheu esse tema? Você já se respondeu essa pergunta? O avaliador quer saber se você tem uma justificativa aceita para você falar sobre esse tema. Então, geralmente a resposta para essa pergunta é a justificativa do seu TCC. Geralmente ela está no início do seu texto, na introdução. Mostre como o tema do seu trabalho é relevante para futuras pesquisas, também é importante para melhorar a vida das pessoas ou de organizações. Então, é importante você falar sobre isso. Por exemplo, a minha resposta seria: por que você escolheu esse tema? Eu responderia assim: visto que em meio à pandemia, os índices do Ministério da Saúde estão crescendo a cada dia mais, porque as pessoas em isolamento tendem a ter ideias suicidas, pensamentos negativos, e isso acarreta em doenças até mesmo tarará, tarará. Explicaria dessa forma. Perguntas sobre a matriz, ou seja, o corpo do seu trabalho. Geralmente problema, objetivo, específicos e metodologia. A primeira possibilidade que os avaliadores vão utilizar são duas possibilidades. Uma, o avaliador não encontrou no texto as informações que ele está te perguntando. Aí você vai dar informação para ele e vai mostrar dentro do seu TCC aonde está essa informação. Número 2, a possibilidade. O avaliador achou no texto, mas ele não achou coerente o que você estava falando com a do texto. Faça uma relação do objetivo com os resultados, para ele entender qual que é a relação de um com o outro. Vamos para a dica número 3. Nunca diga coisas como eu acho, na minha opinião, eu afirmo. Essas palavras não podem existir no seu trabalho, até porque o seu trabalho é uma pesquisa bibliográfica, ou seja, você referenciou vários autores, você não pode colocar a sua opinião pessoal dentro do seu trabalho. Esse também é um ponto que o seu avaliador vai utilizar para saber se o seu trabalho é uma opinião sua ou se é um trabalho de revisão. Exemplo. Você pode colocar toda a culpa no autor que você revisou. Então, por exemplo, ele fez uma pergunta, então você não pode falar eu acho isso, você vai falar segundo o autor tal, conforme retrata o documento tal, é assim, 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 mas segundo o autor tal, é isso, isso e isso. Número 4. Plágio. Se algum membro da banca desconfiar de plágio de algum trecho do seu trabalho, alegue que você coletou o texto de algum outro autor e que você se esqueceu de fazer a citação dentro do seu trabalho. É muito melhor você reconhecer o esquecimento do que você reconhecer um plágio que você vai ser reprovado com certeza. Então você fala, olha, me perdoe, mas eu peguei esse texto de um outro autor e eu me esqueci de fazer a referência, tá bom? Fazer a citação. Perguntas sobre o conteúdo que estão no seu texto, eles podem fazer. 5. Conteúdos que não constam no seu texto, no seu trabalho, mas poderiam estar. E 6. Dúvidas sobre as análises gerais. Então, às vezes, você colocou lá seus resultados e eles têm alguma dúvida, eles vão te perguntar sobre isso. Exemplo disso. De acordo com sua pesquisa, o que se pode dizer sobre o assunto X, que está no seu trabalho ou que não está no seu trabalho? Então, o que estiver no seu trabalho, você vai ter que responder. Caso não esteja no seu trabalho, você responda da forma que você acha que seria correto, por mais que, se tiver errado, não deixe de falar, tá bom? Fala alguma coisa lá. Só não fale uma coisa que não tenha nada a ver com o seu trabalho ou com o tema do seu trabalho. No meu exemplo, ficaria assim. Segundo
segundo a sua pesquisa, o que se pode dizer sobre os índices de suicídio na quarentena? Seria o que a banca me perguntaria. Então, este tipo de pergunta é para testar o que está escrito no seu trabalho, se você tem propriedade. Ou seja, descobrir se foi você realmente que fez ou se você realmente leu o seu trabalho e entendeu o que você está falando ali. Acho bem provável essa pergunta eles fazerem na avaliação, tá? Esse tipo de pergunta. Então, por isso que eu falo, leiam bastante o texto de vocês, leiam bastante o trabalho, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá bom? É interessante vocês entenderem o que o seu trabalho tá falando. Não adianta decorar, como eu havia dito. Aproveite a oportunidade desse tipo de pergunta e fale bastante sobre o assunto levantado. Não tenha medo de falar algo errado, como eu falei, simplesmente prossiga com o seu raciocínio dentro do tema, assim, mais próximo dentro do tema que você se propôs a defender o seu TCC, tá bom? Tenho certeza que vocês vão conseguir, porque dentro da faculdade que vocês estão fazendo, o tema do TCC de vocês, tenho certeza que vocês se interessam pelo assunto, senão vocês não teriam escolhido esse tema. 7. Gaste tempo e fale sobre o seu TCC. Discorra bastante nas perguntas. O que eles perguntarem, tenta discorrer o máximo possível, mesmo que você linke uma coisa com a outra, tá bom? E mantenha a calma. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicada a apresentação do TCC, mexe com o nosso emocional mesmo, mas é interessante vocês manterem a calma e focar em entender o trabalho de vocês, tá bom? Tenho certeza que vocês vão se sair bem, vocês são muito inteligentes, vocês vão conseguir se sair bem. É normal a banca, os professores, orientadores colocarem pressão, colocarem medo em vocês, mas vocês têm que ter propriedade e segurança em apresentar o trabalho de vocês, tá bom? Muito obrigada, desculpa a demora, a todos vocês pela confiança, pelo apoio, muito obrigada. Beijo, tchau!